O que a gente sempre aprende vendo notícias sobre economia ou até mesmo na faculdade é de que os juros são uma forma de controlar a inflação. Se você sobe a inflação, você faz o preço do dinheiro se tornar mais caro, você aperta o crédito e as pessoas consomem menos, e porque elas consomem menos, a demanda baixa, e a demanda baixando, os preços acabam caindo e o Banco Central fez o papel dele, e aí você sempre tem esse ciclo, né? E aí depois, quando você quer estimular a economia, você baixa os juros, faz o dinheiro se tornar mais barato, as pessoas acabam consumindo mais, e aí esse alto consumo faz o preço subir, e aí volta a repetir o mesmo ciclo. Só que a gente tem respaldo na história para entender que essa relação está completamente errada. É exatamente o contrário do que acontece na realidade. E eu queria justamente falar sobre esse assunto, porque a gente precisa entender primeiro o que são os juros de fato, como é que ele funciona. Então, quando a gente fala sobre juros, principalmente na mídia, a gente fala sobre uma parte muito, muito pequena do que o mercado em si desses juros, que é o preço do dinheiro mundial. A gente só foca no que os bancos centrais fazem, no que o Fed faz, no que o Bacen faz. Então, isso é a ponta curta da curva, mas ela deixa toda a ponta média, né, e a ponta longa da curva, que são muito maiores, de lado. Mas talvez você não entenda absolutamente nada do que eu estou falando, e é muito importante, é isso que eu quero passar hoje nesse podcast, para começar a falar cada vez mais e mostrar aqui em detalhes, né, em imagens, como funciona uma curva de juros. Mas primeiro a gente precisa entender o que são esses juros. Quando a gente fala de taxa de juros, a gente está falando principalmente da dívida pública de países. Então, quando a gente fala dos treasuries nos Estados Unidos, os treasury bonds, os bonds são justamente o mercado da dívida americana. Então, os Estados Unidos precisa levantar dinheiro para se custear, ele precisa financiar, porque ele gasta mais do que ele arrecada, como todos os países. Então, para isso, ele emite um título. Então, digamos que ele tem todo título ele tem um valor de face. Eu vou explicar da forma mais simples possível, porque nós temos 3 tipos de títulos americanos, os bonds americanos, que são os T-bills, os T-notes e os T-bonds, certo? A diferença entre eles, tem várias diferenças, mas principalmente é o vencimento deles. Então, os T-bills, eles são os títulos de curto prazo, né? De 1 mês, de 3 meses até 6 meses, 1 ano. Os T-notes, eles são de médio prazo, então a gente fala de 2 anos, de 5 anos, né? E aí você tem depois os de longo prazo, que são os T-bonds, de 10 anos, 20 anos, etc. Mas basicamente como um título funciona, como um bond funciona, é que você tem uma maturidade, você tem um prazo. Então digamos que ele tem um valor de face de $1.000, isso significa que quem detém aquele bond vai receber $1.000 no prazo determinado por aquele título na maturidade quando isso vencer. Então os Estados Unidos vão te devolver $1.000, mas quando você vai comprar, óbvio que você não quer pagar $1.000, você quer pagar menos. Então, digamos que você pague $970. Isso significa que se você comprar a 970 e vender esse bond, receber, né, quando ele vencer, você receber 1.000 dos Estados Unidos, você vai ter aí um lucro de 3% em relação àquilo. Esse é o seu juro. Agora, você não é obrigado a segurar esse bond até a maturidade, você pode vendê-lo antes, e aí você acaba criando um mercado secundário. Pode ser que você venda por mais do que você comprou, pode ser que você venda por menos do que você comprou. Se você acaba vendendo por 980 ao invés dos 970 que você comprou, obviamente você fez 10 de lucro, você teve aquele retorno parcial, porque você não esperou até a maturidade, mas quem comprou a 980 continua com o mesmo valor de face de $1.000, ou seja, essa pessoa vai ter um retorno total até a maturidade de 2%, ao invés dos 3% que você teria garantido se tivesse segurado. Então, você percebe que isso cria uma relação inversamente proporcional, porque quanto maior for o preço, menor é o juro. Então é isso que é importante você saber. O preço sobe, o juro cai. O juro sobe, o preço cai. Você também pode querer vender aquele seu bond de 980, que agora todo mundo está vendendo, mas agora só se aceita comprar por 930. E de repente, quem estiver disposto a comprar por 930, vai ser recompensado, porque ele vai receber os mesmos 1.000, só que agora o retorno vai ser bem maior.
Percebe? Então, essa dinâmica é importante você entender. Agora, a gente precisa falar da curva de juros. O que é uma curva de juros? É você pegar todos esses títulos com os diferentes prazos de maturidade e colocá-los um do lado do outro, pelo mais curto até o mais longo. Então, você acaba vendo ali quais são os juros pagos naquele momento, baseado no mercado, né, no movimento do mercado, do que está pagando, se você quiser comprar um título, um bond daquele hoje, e qual que é o juro que você vai ter se você segurar ele até a maturidade. Então você tem ali, começando ali pela esquerda, você tem os títulos, você tem os bonds ali que são os T-bills de curto prazo, você tem no meio dessa curva os T-notes, que são os de médio prazo, e você tem os T-bonds, que são os de longo prazo. Só que, obviamente, que teoricamente, uma curva saudável, numa economia saudável, ela precisa ser crescente, ela precisa criar essa curva exponencial crescente quanto mais longo for o prazo. Porque, obviamente, se você tem um título de curto prazo, o seu risco é baixo, porque falta pouco para você receber. Agora, eu segurar um título por 20 anos, 30 anos, quantas coisas podem acontecer até lá? O meu risco é maior. Para eu ser recompensado por isso, eu preciso receber juros maiores. Esse é o princípio de como deveria funcionar numa economia saudável. Outra coisa de uma economia saudável significa que o governo, para ele poder pegar o seu dinheiro, ele precisa, obviamente, competir com a economia real, porque esse dinheiro também poderia estar sendo emprestado para uma empresa real, porque vai criar empregos, que vai criar a próxima startup, que vai gerar empregos, que vai investir em maquinário e ter um retorno de 30%, 40% que você pode fazer em negócios normais. E é claro que um bond ele deveria tentar competir com os juros que um banco vai emprestar para as pessoas físicas. Então, ele deveria pelo menos ter um juro cada vez maior. Isso mostra uma economia saudável. Pelo contrário, a gente nasceu numa geração de pessoas que acha que uma economia saudável ela vem no juro zero, que a gente veio vivendo nos últimos 15 anos. Mas não. Quanto maiores foram os juros pagos pelo governo, mais saudável significa que a economia está, porque o governo está tentando lutar por esse dinheiro que, na verdade, está circulando na economia real. Mas e quando toda essa dinâmica acaba se quebrando? Então vamos lá, digamos que você tenha países como a China, como a Itália, como o Brasil, né, a Alemanha, que estejam buscando por segurança, ou bancos estão buscando por segurança. Você tem entidades que acabam comprando títulos da dívida pública. Ele é um título que é comprado, os bonds eles são comprados no mundo inteiro, certo? Ele não é um mercado somente americano, ele faz parte de todo o mercado mundial e é por isso que nós temos o sistema euro-dólar. Você faz poupança. Quando você tem uma quantidade muito grande de dinheiro, você não acumula dólares em conta corrente, você precisa fazê-lo circular. Então você compra bonds, vende bonds e faz operações, certo? Então isso cria uma demanda num mercado que a gente tem hoje dos bonds americanos, que são de 126 trilhões de dólares em 2021. É uma coisa insana, é bem maior do que os outros mercados. Esse é o que a gente chama de smart money, o mercado mais inteligente do mundo, porque você tem trilhões em gestão, então você precisa prestar atenção no que essa curva vai fazendo. É por isso que ela é tão importante de ser analisada. Mas o que acontece quando você tem, por exemplo, algum tipo de receio na economia mundial de que as coisas possam não ir muito bem e de que você tenha algum risco dos seus retornos? Você pode querer buscar títulos, você pode querer buscar os bonds, os T-bonds, né, de longo prazo, para você poder segurar essa liquidez, já que você vai ter uma certa garantia de que você vai ter uma boa receita de juros, ou seja, numa economia saudável, eles estão indo muito bem. Eles pagam muito bem, então eu vou garantir logo esse título, né, esse bond, com esse juro que vai ser fixo desde que eu mantenha até a maturidade, que eu sei que eu vou ficar tranquilo caso a economia não vá muito bem, eu vou ter onde me escorar, certo? Digamos assim. E aí a demanda por esses bonds de longo prazo, pelos T-bonds, acaba aumentando. Só que quando ela aumenta, o preço sobe. Quando o preço sobe, o juro acaba caindo. E é aí que você percebe que
começa a ter uma inversão de curva, ou seja, os bonds de longo prazo começam a cair, mas os bonds de curto prazo meio que se mantêm ou não caem na mesma velocidade. Você cria uma curva invertida. Essa curva invertida acaba sendo um dos maiores demonstrativos de que você não tem uma economia saudável, e esse é um indicador que é usado muitas vezes para prever coisas ruins que vão acontecendo. É claro que não é uma bola de cristal, só que é um mercado que acaba não conhecendo o que nós conhecemos. As pessoas que têm a capacidade de movimentar um mercado de 126 trilhões de dólares são mutual funds, hedge funds, bancos primários, JP Morgan, todo o sistema que hoje controla todo o sistema financeiro mundial. São eles que geram toda a liquidez mundial, são eles que emprestam dinheiro no mundo inteiro, no mercado euro-dólar, para todas as entidades, inclusive bancos, inclusive países. Então, se você tem um movimento forte desse mercado, que não deveria ser, porque um mercado de bonds, se você move 0,5%, é uma coisa que chama atenção, ele é muito diferente de um Bitcoin, por exemplo, que move 10% num dia, como aconteceu ontem, né, quando eu estou gravando esse capítulo. Isso acontece porque a liquidez do Bitcoin é infinitamente menor do que a liquidez do mercado de bonds. Então, se você tem um movimento forte em bonds, significa que nós temos um alerta na economia. Por isso que eu quero cada vez mais fazer vários capítulos explicando cada vez mais essa dinâmica dos bonds. E para concluir, essa inversão de curva que mostra uma demanda por segurança, por liquidez, fazendo cair a ponta longa da curva, ela acaba, nas últimas 11 recessões, ela previu todas as 11. Então ela tem um excelente histórico. Quando você vê o histórico do que aconteceu quando você tem uma inversão, né, que você mede a inversão ali, pegando o bond de 1 ano, né, e subtraindo o bond de 10 anos, você acaba tendo uma diferença. Né? Essa diferença ela tem que ser negativa para ser saudável. Então, se ela for positiva, significa que o bond de 1 ano está pagando mais do que o de 10 anos, o que não faria o menor sentido. E aí você tem um coeficiente que vai mostrar essa inversão. Então, quanto mais invertido ficar, mais significa que nós temos anomalias, coisas que a gente não sabe o que está acontecendo, porque somente o mercado de bonds sabe. Não é algo que você vai ver na TV, não é algo que você vai ver na internet. Então você só consegue ver os sintomas desse sistema euro-dólar, mas você não consegue entender exatamente o motivo. Então aqui você pode ver que nas últimas vezes que nós tivemos uma subida forte dessa inversão da curva, ele acabou aí numa média ali de 1 ano, de 10 meses ou até 2 anos, antecedendo uma recessão, que você pode ver aí nessas barras cinzas, né? Toda barra cinza é uma recessão, e sempre que vai subindo, você vê essa parte vermelha, quando essa inversão acaba aumentando cada vez mais, você acaba tendo uma recessão. Então, ele vem sendo como os indicadores mais relevantes para você anteceder, né, a uma inversão em si. Então, é muito importante você prestar atenção a partir de agora, porque todo mundo só fala da ponta curta da curva, mas, na verdade, toda a dinâmica acontece em todo o longo da curva. Eu até recomendo você poder ver esse site que se chama US Treasury Yield Curve, para você poder ver um pouco o avanço dessas curvas ao longo do tempo, né? Você pode colocar uma data e ele vai te mostrar como estava a curva de juros naquela data e você comparar para ver um pouco, fazer suas análises. É extremamente interessante, é totalmente gratuito e você pode usar para acompanhar isso. Então, esse aqui é só a parte básica para você entender a dinâmica quando se fala de curva de juros e como você pode usar isso para interpretar as notícias que você vai ver a partir de agora.